O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs. Queridos, é bem apropriado para uma missa de cura e libertação essa leitura do Evangelho de hoje. Nós estamos no sábado, mas já vivendo a liturgia do domingo. Vocês sabem que todo dia de sábado ele é dedicado a Nossa Senhora, pelo seguinte motivo: os discípulos, apóstolos, fugiram quando Jesus foi crucificado na sexta-feira da paixão. E no sábado, Maria, a mãe de Jesus, permaneceu fiel àquilo que Jesus havia proclamado, que ele iria ressuscitar no domingo. Então, a fé da igreja subsistiu na fé de Maria no dia de sábado, porque ela aguardou com esperança, com expectativa, a ressurreição do seu filho no domingo. Por isso, todo dia de sábado é dedicado a Nossa Senhora. É um dia especial de nós venerarmos o Imaculado Coração de Maria, que deseja trazer para cada um de nós a vitória. São José Maria Escrivá, quando ele desejava descobrir a vontade de Deus para a sua vida, ele gostava de rezar usando esse evangelho. Ele pedia: Senhor, que eu veja o quê? Qual é a sua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja que eu faça? Senhor, que eu veja. E muitas vezes nós estamos cegos diante da vontade de Deus e estamos cegos pela nossa falta de fé. E o Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos, sobretudo para as coisas definitivas, para as realidades eternas, que são justamente Deus, a Virgem Maria, a salvação que nosso Senhor Jesus nos traz pela sua morte e pela sua ressurreição. Ainda hoje se faz necessário que nós tenhamos os nossos olhos abertos, que nós nos levantemos da nossa inércia e nos coloquemos diante do Senhor, para que Ele nos cure, para que Ele abra os nossos olhos para a sua vontade, para aquilo que Ele deseja de nós. Isso acontece em cada Santa Missa. Em cada Santa Missa o Senhor vem nos curar da nossa cegueira, Ele vem nos capacitar a enxergar bem, sobretudo a enxergar com os olhos da fé, porque quando o apóstolo Tomé não presenciou Jesus ressuscitado, ele disse: eu só acredito vendo. E de fato Jesus apareceu para ele também ressuscitado e falou para ele: você acreditou porque me viu.
Bem-aventurados aqueles que creem sem terem visto. Esses, queridos irmãos e irmãs, somos nós. Há 2000 anos a igreja proclama, de geração em geração, Cristo ressuscitou, e essa fé, ela chega até nós hoje. Eu, ao ler essas passagens da Bíblia, que falam de uma nação que chega do norte, das maravilhas que Deus fez, falando na segunda leitura aqui do Salmo, das maravilhas que Deus faz em nós, e de como Deus tira do meio do povo o sacerdote para servir, e esse evangelho do cego, que tem os olhos abertos para enxergar. Eu me lembrei justamente da própria salvação e do chamado que o Senhor fez a mim para o sacerdócio, mas que aconteceu primeiro por um chamado para a fé, né? Eu tive a oportunidade de morar aqui nos Estados Unidos quando eu era mais jovem. Eu morei ali no estado do Kansas, uma cidade chamada Fort Leavenworth. É uma base militar. Meu pai era um oficial de ligação entre o exército brasileiro e o exército americano, e foi justamente aqui nos Estados Unidos que eu comecei a ser despertado para a fé. O que aconteceu comigo foi que eu sou filho de uma família de militares. Meu pai é um general do exército brasileiro, meu avô também era um general, e quando eu fui escolher a profissão que eu ia seguir, eu desejei também ser oficial do exército. Então, estudava no colégio militar, lá no Rio de Janeiro, e era atleta do Flamengo, de natação, surfista, pegava onda, tudo estava bem. Até que eu não era exatamente um aluno disciplinado, fiz a prova para a academia militar e fui reprovado, né? Então, a minha querida mãe, que era professora de português, já falecida, ela me colocou no professor particular, 2 professores particulares, para me dar aulas naquelas matérias que eu era fraco, matemática, química e física. Então, na aula particular, me preparei muito bem, mais um ano para fazer a prova de novo. E aí, bem preparado, fiz a prova de novo, aí sim, fui reprovado de novo. Aí, quando eu fui reprovado de novo, eu vi assim os meus colegas que eram do colégio militar entrando para a academia militar, e eu era assim, como meu velho pai era das forças especiais do exército, eram aqueles caras que fazem coisas espetaculares assim, eu queria ser aquilo, e era o líder dos meus amigos, esse desejo de ser oficial, e não deu certo. Eu poderia ter tentado ainda várias vezes, mas aí meu pai veio aqui para os Estados Unidos. Eu falei, quer saber, eu não quero mais saber disso não, e vou para os Estados Unidos com meu pai. Mas nisso já havia um teste para mim, que na verdade eu não tinha vocação para ser militar. A nossa família sempre foi muito católica, especialmente a esposa do meu avô, Dulce, era muito católica, e a família herdou dela esse caminho de oração, de fé. Sobretudo a filha da tia Dulce, minha prima Marcela, já conduzia um grupo de oração junto com a comunidade Emanuel, que era um grupo, um terço chamado Rosa Mística. E naqueles tempos ali, minha prima Marcela e o meu primo Pedro Siqueira, que tem dons do Espírito Santo, eles rezaram por mim, e vocês já são familiarizados com os dons do Pedro, né? Ele tem essa mística, esses dons espirituais. Ele falou, a gente rezou juntos, lá na casa que a família tinha em Araruama. Ele falou assim, olha, os 2 primos viram, a gente viu você, a gente viu um homem de bigode, né? Um oficial do exército, mas estava derretendo, né? Aí a Marcela teve essa visão e o Pedro falou, mas é ele mesmo, né? Mostrando que aquele caminho não era mais o meu caminho. E ao mesmo tempo a minha prima falou assim, olha, Nossa Senhora está espalhando umas bolinhas no chão,
e está te pedindo para você vir juntando as bolinhas, né? E o significado dessa visão era já para eu rezar o terço, né? Isso aconteceu antes de eu vir aqui nos Estados Unidos. Então eu passei aqui 2 anos aqui nos Estados Unidos. A minha família me permitiu estudar lá na Universidade Estadual do Kansas State University, em Manhattan, né? Estou estudando em Manhattan, né? Nova York, não, no Kansas. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque a gente tinha aqui, os jovens no Brasil iam ficar felizes de ver essa experiência. Você mora na universidade, tem lá tudo que você pode fazer, que o mundo tem de bom, mas eu não tinha paz interior, não tinha paz. E a minha mãe, nessa época, ficou preocupada, e quando ela ficava preocupada comigo, ela mandava mensagem para a cunhada dela, a tia Dulce, né? E aí, tia Dulce, que está aqui, é você, volto sim. E aí, a tia Dulce começou a me enviar, o pessoal ficou meio preocupado, né? Porque a base militar ficava a 2 horas, né? Da Universidade Estadual do Kansas, então dirigia para cá e para lá. Mas esse cara não está muito, né? Então começaram a não estar muito firme. A palavra enfermo é justamente isso, não está firme. Você fala assim, mas o cara é forte, estava forte como um touro, mas a cabeça e a alma não estavam bem, não tinha paz, e isso não é bom. Graças a Deus eu nunca me meti por ser atleta, nunca gostei de fumar, de beber, mas eu tinha um vazio interior, faltava alguma coisa, e essa ausência era justamente Deus, né? Então a tia Dulce me mandou lá um CD do Dom Cipriano Chagas, que era esse monge fundador da comunidade Emanuel, e o nome do CD era uma oração de cura interior, chamada Um Passeio com Jesus, no qual Jesus nos toma pela mão. Ainda hoje, se você procurar no YouTube, você encontra, muito bonito. Jesus nos toma pela mão e nos leva para uma viagem com Ele, no qual Ele vai passando pelos nossos medos, pelos nossos traumas. Ele vem e vai tocando e vai nos curando. E ali começou a minha cura da minha cegueira, porque eu via as coisas do mundo, mas não tinha perspectiva das coisas de Deus, das coisas espirituais, que são de uma riqueza imensa, que você mergulha e continua a descobrir. São Francisco de Sales, ele nos diz que o céu vai ser assim, nós vamos ser um peixe no oceano, e cada dia vai ser uma novidade, descobrindo a beleza das coisas de Deus. E essa descoberta já começa aqui na Terra, e ela começou para mim aqui nos Estados Unidos, nesse país do norte, do qual fala a primeira leitura. Então, quando eu voltei para o Brasil, depois desses 2 anos, eu já estava mais aberto à espiritualidade. E aí, o meu primo Pedro me convidou para participar do grupo de oração que agora ele conduzia. Em resumo, né, a minha prima Marcela estava fazendo residência médica, e aí o Pedro assumiu no lugar dela o grupo de oração. Foi interessante que a maneira como ela atraiu o Pedro foi assim: olha, tem uma moça bonita ali no grupo de oração, que é a Natália, né? Moça muito santinha. Dizem por aí que o Pedro é um homem santo, né? Mas a verdade, quem conhece ele bem, quem é santo é a esposa dele, né? Não estou brincando, é brincadeira. A esposa atura o Pedro e ainda atura o primo também. Ela é santa realmente. Mas então o Pedro começou a conduzir o grupo de oração, né? Eu acredito na santidade do meu primo, é claro, e me convidou, e eu conheci o meu primo de uma outra perspectiva, né? Ele também teve uma experiência de se aproximar mais de Deus, por coisas da vida dele, mas isso é para ele contar. Então, ele começou a me falar: Alexandre, você com Deus, você pode caminhar sobre as águas. Coisa bonita, né? Forte. E aí eu fui participar do grupo de oração na casa da tia Dulce,
E tinha lá essa senhora que ajudava o Pedro a crescer nos seus dons, que era a senhora chamada Zitinha. Estava lá Zitinha, o Pedro, e eles rezaram por mim. E aí, o meu primo falou o seguinte para mim: Alexandre, Nossa Senhora está dizendo para você começar a rezar o terço. E cada Ave Maria vai ser para você um remédio que vai te restaurar fisicamente, mentalmente e espiritualmente, né? As tuas emoções, o teu passado. Então, a partir daquele momento, eu comecei a rezar o terço. Eles também me falaram assim, por eu ter sido reprovado naquela prova para a academia militar, eu estava buscando sucesso na minha vida, mas que eu estava buscando um pote de ouro, sucesso material, e Deus apresentava para mim um pote de barro, e se eu soubesse o que havia naquele pote de barro, não iria querer mais nada, que na verdade é a experiência de Deus, é o encontro com o Senhor. E também me falou uma outra coisa, e foi assim que Deus me atraiu no início. Ele falou: você está tentando ter sucesso na sua vida sozinho, e por causa disso a sua vida se atrasou. Agora, com Deus tem separado para você um cavalo branco, com o qual você vai percorrer grandes distâncias, né? Então foi assim que eu me aproximei de Deus, através da oração do terço. Gostava sempre de ir nas sextas-feiras para esse encontro de oração, que era na casa da tia Lúcia. Ali eu recebi o batismo do Espírito Santo, comecei a orar em línguas, comecei a participar dos retiros da renovação carismática, lá na Canção Nova, e a também participar da vida da igreja. Fiz a crisma, né? Mas estava estudando direito, né? E de fato me formei em direito, mas o Senhor começou a me chamar para o sacerdócio, e eu não entendia, né? E aqui vem a segunda leitura, né? O sacerdote, ele é retirado do meio do povo, e ele compreende as fraquezas do povo, porque ele mesmo já experimentou e experimenta, né? Na sua vida, a fraqueza de ser humano, né? E nesse sentido, a palavra de Deus diz que nós, padres, nós trazemos um tesouro em vaso de barro, tesouro da força, da unção do Espírito Santo, mas ainda somos homens que precisam vigiar, precisam orar, precisam ser fiéis a Deus, mas que por isso, porque eles mesmos se sabem fracos, sabem também ser misericordiosos com o irmão, com o próximo. Então, o primeiro chamado claro que eu tive para o sacerdócio foi na Canção Nova. Havia ali o padre Roberto Lettieri, da Toca de Assis, e fazia um retiro sobre São Padre Pio, de Pietreutina. E ele dizia assim: hoje, quando falamos sobre o Padre Pio, muitos jovens vão se sentir chamados a dar a vida na patena. Você sabe que a patena é aquele instrumento metálico no qual você coloca o Santíssimo Sacramento, no qual é consagrado o Santíssimo Sacramento. E eu sentia que aquele homem estava olhando para mim, e eu pensava assim: padre, bonito o senhor está falando, mas eu tinha terminado com uma namorada, né? Na verdade, a namorada tinha terminado comigo, né? Porque eu estava indo muito na igreja, e ela dizia: você quer ser padre, né? No domingo, na hora de ir no cinema, você vai para a igreja. Mas, na verdade, eu pensei: eu vou voltar com a minha namorada. Eu não quero saber se você gosta de ser padre, não. E aí depois, lá no Rio de Janeiro, eu frequentava uma igreja lá em Copacabana, a Igreja da Ressurreição, né? E uma outra coisa bonita que aconteceu no início da minha caminhada é que me disseram assim: Alexandre, Jesus, ele quer tocar em você e te fazer ressuscitar como filho da viúva de Naim, que era um jovem que havia morrido, e a mãe estava muito triste. Jesus toca no caixão e fala: jovem, levanta-te, e ele volta a viver, volta a ter a alegria de ver as flores, a natureza. Assim aconteceu comigo. E primeiro um chamado para ser católico, depois veio o chamado ao sacerdócio. O fundador da comunidade Mar Adentro orou por mim num retiro de cura. Ele falou: meu jovem,
Deus já está te chamando há algum tempo ao sacerdócio. O que você está fazendo da sua vida? Eu falei, estou concluindo o curso de Direito, vou fazer um concurso, me casar. Já pensou em ser padre? O Senhor está te chamando para o sacerdócio. E aí, finalmente, eu comecei a considerar seriamente esse caminho de ser sacerdote. Nisso, eu tive que enfrentar um pouco a resistência do meu velho pai, o general, que quando ele se aposentou do exército, nós fizemos juntos o caminho de São Tiago de Compostela, 750 quilômetros caminhando desde a fronteira da França até a Galícia, né? E durante o caminho a gente ia rezando, né? A minha avó Dulce me pediu para cuidar lá do filho dela no caminho. Ele estava se aposentando depois de 40 anos no exército, e ele também ia me contando coisas sobre a vida dele, e eu fui falando coisas sobre a minha vida para ele, que eu desejava ser padre. Ele disse que não era legal, que não se sentia muito à vontade com isso, e ele me contou uma história que ele havia tido com um padre. O meu pai, sendo militar das forças especiais, lá pelos anos 70, ele teve que participar de uma missão real, no qual houve troca de tiros, né? E depois disso ele foi se confessar com o padre e teve uma experiência desagradável. O padre disse para ele assim: você é um pecador, você é um assassino, né? Na verdade ele estava cumprindo o dever, uma missão real, foi baleado, trocou tiros, enfim. E aí o meu pai falou: passei 30 anos, há 30 anos que eu não me aproximo de um padre, porque aquele homem me disse: eu estou fora disso, você vai querer ser padre, né? E aí no final do caminho de Compostela, nós entramos na catedral e eu expliquei: pai, se o senhor quiser comungar, o senhor precisa se confessar primeiro. E aí ele falou: só confesso com um padre de cabeça branca. Se fosse para se confessar comigo, meu pai não ia se confessar, voltando aí da cabeça branca, né? Mas aí na catedral havia um padre já idoso que falou para ele assim: general, vamos conversar. O padre e o militar são muito parecidos, nós dois cumprimos ordens, nós dois temos disciplina, né? E aí o meu pai gostou daquele padre, que finalmente, depois de 30 anos, confessou, e ele pôde ser curado, né? Naquele momento do seu afastamento da igreja, e pôde comungar. Com o passar do tempo, meu velho pai foi amolecendo para a minha ideia de ser padre, e passou até a apoiar a minha vocação. Quando eu estava no seminário, ele estava lá presente com a minha mãe, né? Minha mãe faleceu há 6 anos, em 2017, 6, 7 anos já. E depois disso, meu pai, ironia do destino, né? Ele foi acometido com o mal de Alzheimer, e atualmente a Arquidiocese do Rio de Janeiro me deu autorização, né, para cuidar do meu pai e morar com ele lá na casa dele. Eu não moro na igreja, na verdade eu moro com meu pai, eu vou e volto, né, da igreja para a minha casa, para estar atendendo meu pai, dando assistência a ele. Você vê que na verdade o filho padre é que tem a liberdade de poder cuidar dele, né? E em conclusão, queridos irmãos e irmãs, eu vejo hoje que o Senhor não apenas me deu a graça de ser curado da minha cegueira espiritual, graças a Deus pela fé dos irmãos, da família, né? Mas o Senhor também fez em mim maravilhas. Quando eu fui reprovado na prova do exército, as pessoas disseram assim: bom, você foi reprovado 2 vezes, por quê? Né? Não era para ser, né? Mas eu pensava: não, eu sou burro mesmo, né? Então, assim, o Senhor precisou também curar a minha autoestima, curar o meu próprio coração de algo que não era para ser, né? Então, quando eu me formei lá na teologia, no seminário, eu fiz um doutorado em teologia sobre o Cristo Redentor, que é o símbolo
da cidade do Rio de Janeiro, um dos grandes símbolos da Igreja Católica, né? No mundo inteiro. E essa minha tese de doutorado, ela acabou, pela PUC do Rio, acabou sendo premiada, né, como a melhor tese do ano de 2021, né? E aí eu vi como o Senhor, Ele cumpriu a sua promessa. Acabou que me deu o sucesso que eu procurava, e depois não procurava mais, mas depois eu vi que o Senhor cumpriu as suas promessas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. O Senhor, assim como Ele fez na vida de Nossa Senhora, Ele faz em nós maravilhas. Hoje eu sou padre, sou feliz de ser padre, e com a graça de Deus, vamos seguir, vamos continuar nessa caminhada. O meu primo e eu, Pedro, nós temos feito umas canções católicas, né, que transmitem a nossa espiritualidade através da música. E uma das músicas que nós temos fala sobre justamente o Cristo Redentor. A música se chama Jesus é o Amor, e ela surge porque eu estive em Fátima com o Pedro em 2011, e lá naquela experiência ele falou assim: Nossa Senhora está dizendo para a gente olhar para o sol, né? E eu falei: como olhar para o sol? A gente não olha para o sol, não dá para olhar para o sol sem ficar cego, né? Era meio-dia. Nossa Senhora está dizendo para a gente olhar para o sol, né? Falei: bom, estava o Frei Juan Antônio, que era o diretor espiritual do Pedro, que ainda é, o Pedro, um outro amigo nosso, e todo mundo olhando para o sol. Eu vou olhar também. E aí eu olhei para o sol e, que coisa, abri o sol e apareceu uma hóstia luminosa no céu, a hóstia, e você conseguia olhar para o sol sem ficar cego. Eu falei: caramba, que coisa impressionante. Depois começou a aparecer um líquido ao redor da hóstia, que o Pedro falou: Nossa Senhora está dizendo que é o sangue do seu filho. E é tipo um coração que pulsa, né? E passa a nuvem, aí vai aquele líquido acompanhando a nuvem branca. E depois o meu primo falou assim: Alexandre, Nossa Senhora está dizendo que para você esse dom vai ser permanente. Sempre que você olhar para o sol, você vai ver a hóstia, né? E é para você nunca perder a sua fé, né, no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia, né, e transmitir isso também para as pessoas. Só uma breve parêntese: nós não devemos olhar para o sol, porque a gente machuca o nosso olho, tá bom? Não façam isso. Eu estou dizendo que foi uma experiência mística que eu tive, mas nós não devemos olhar para o sol. Foi assim que surgiu essa letra sobre o Cristo. Eu vi o sol nascer, e ao ver o sol nascer, despertei para a verdadeira visão, que é a visão de Deus, que é a visão do amor. Vou partilhar com você essa canção então. Jesus é o amor. Vi o sol nascer, lindo, bem atrás da montanha, essa cidade que eu vivo. Vi o sol nascer, lindo, dentro do meu coração, o amor tão forte que eu sinto. Esse amor me aquece, me fortalece, me ilumina essa luz. Esse amor é Jesus. Eu confio no amor, o amor é o meu Senhor. Jesus é o amor, Ele é o Cristo Redentor. Eu confio no amor, o amor é o meu Senhor. Jesus é o amor, Ele é o Cristo Redentor.
Louvado seja Deus. Salva de palmas para Jesus.